Olá, está no ar Porto e Negócios. Eu sou o Maxwell Rodrigues e hoje iremos falar de turismo. Para isso, recebo nos estúdios da Santa Cecília TV o meu primeiro convidado, Alex Veríssimo Mendes, empresário e presidente do Santos Convention and Visitors Bureau. Alex, obrigado pela presença aqui conosco. Obrigado por ter me convidado, tá? É um prazer. E meu segundo convidado é Flávio Brancato, diretor-presidente do Concais, o nosso terminal de passageiros do Porto de Santos. Brancato, obrigado pela presença. Sempre um prazer poder falar de turismo. E para iniciarmos o nosso debate, vamos tratar um pouco em relação ao Santos e região Visitors Convention Bureau, falando que além de completar 15 anos agora, Alex, a gente sabe que esta entidade vem atuando fortemente para que possa aí fomentar o turismo na região. Mas o que é realmente o grande desafio que a gente tem para tornar a cidade de Santos, a região nossa metropolitana, num grande polo turístico? É um conjunto de fatores, né? Turismo você não faz do dia para a noite, turismo você não faz sozinho, né? E acho que o principal desafio que a gente enfrentava e continua enfrentando, hoje de uma forma um pouco mais amena, mas ainda é um desafio. Você tem que unificar de fato a região metropolitana, né? Hoje ela é reconhecida pelo Ministério do Turismo e pelo Governo do Estado de São Paulo como Costa da Mata Atlântica, né? Região turística da Costa da Mata Atlântica. Isso foi um trabalho iniciado no Bureau há 14 anos atrás, né? Tanto que o nome do Bureau, a marca principal que a gente usa hoje é a Costa da Mata Atlântica. E isso deu certo, isso está funcionando, isso está sendo levado em conta por eles. Mas as ações que tinham que ser tomadas em conjunto com isso, ou seja, calendário turístico regional, não há. Não há uma unificação, cada cidade tem o seu, mas uma não se preocupa com o calendário da outra. Aí você pega mobilidade entre as regiões. Se vier algum transporte turístico de fora da região, para a região, trazendo turismo e turistas, e querer mostrar mais do que uma cidade, ele tem muita dificuldade se ele não souber muito bem a nossa legislação, porque cada cidade entende isso de forma diferente, exige documentações diferentes, algumas exigem inclusive cobrança. Então é capaz que os turistas tenham uma experiência ruim. Também. Brancato, a gente sabe que o Concais é o terminal que nós temos de passageiro na nossa região e, honestamente falando, um dos mais modernos do país, se eu não puder dizer que é o mais moderno. Na tua visão, o que falta realmente para que a gente venha a fomentar esse turismo na nossa região? Fazer com que esses turistas que venham a Santos em virtude aí dos grandes cruzeiros que nós conhecemos, também tenham a oportunidade de conhecer a nossa região e também fomentar a economia aqui, né? Que é o que mais importa economicamente falando. É isso. Completando o que o Alex estava dizendo. Primeiro, não existe na região, e eu também entendo que a coisa deve ser tratada regionalmente. Exemplo, normalmente quando alguém viaja para o exterior, ele não fala, eu vou para Roma. Uhum. Ele fala, eu vou para a Itália. Um país pequeno, né, bem menor que o nosso, e ele conhece uma região. Ele vai a Roma, vai a Veneza, enfim, faz uma viagem pela Itália. E outros exemplos que a gente possa dar. Aqui, exatamente dentro dessa linha de falta de conhecimento e principalmente, eu acho, falta uma política de turismo. Tá? E quando eu digo política, é aquela política que os governos, eles é quem determinam, né? E com a execução por parte dos empresários, que eu acho também que é quem deve executar o serviço, não existe, você não vê isso. O Alex deu os exemplos. Se você tiver que se deslocar daqui para Praia Grande, você tem problema de mobilidade, porque tem que pagar taxa, o ônibus que serve aqui não pode entrar em Praia Grande. Quer dizer, não existe exatamente essa visão. Isso é de muito tempo, né? Já é de muito tempo. Então você vê, o trabalho do Bureau é exatamente nessa linha. Então ele faz esse trabalho, mas não encontra apoio, pelo menos no meu entendimento, apoio exatamente das autoridades, né, das cidades.
E isso reflete da mesma forma no nosso setor lá de cruzeiros marítimos. Então você tem aí um potencial, é um caminho induzido, né? Vem para cá aí cerca de 500 mil pessoas, 400 mil pessoas no período da temporada, e como é que esse pessoal é abordado? Como é que é oferecido a ele alguma coisa? Que é o que você vê em outros países, né? Dou o exemplo sempre de Miami. Miami, a cidade de Miami, vamos dizer assim, ela não tem o menor interesse e não arrecada praticamente nada com os terminais, com as coisas. Ela arrecada com o turista. O que orbita ao redor Dos cruzeiros. Dos cruzeiros. Exatamente. O segmento cruzeiro marítimo, ele mexe muito com a economia, né? Você tem aqui, você tem abastecimento do navio, você tem o serviço prestado. Pra você ter uma ideia, em volta de um navio de turismo, um navio de cruzeiros, você tem quase 30 entidades envolvidas, prestando serviço, fornecendo, enfim. Isso deve ser explorado. E o turista mesmo, ele vem, chega na hora de embarcar, embarca, desembarca e vai embora para a cidade dele. Então, se não houver um serviço, uma atuação nesse sentido, tem ganhos, sem dúvida tem, mas poderíamos ter muito mais. Alex, a gente sabe que situações como essa dependem aí da iniciativa pública também, para que possa se fazer aí planos de gestão e também de investimentos nesse segmento. A gente percebe também que as verbas que são destinadas, por exemplo, para a Secretaria de Turismo ou ministérios também, não são verbas representativas. Isso é um desafio do município, do estado ou da federação no teu modo de enxergar esse problema, Alex? Isso é um desafio de todo mundo, né? Acho que é o nosso desafio, nosso grande desafio. O Brasil tem que ser mais marqueteiro, ele tem que entender que o turismo é uma das vertentes da economia, tá? Pra você ter uma ideia, o Brasil tem menos turista, recebe menos turistas que Portugal. Que nós Recebe temos 30% a menos do que Portugal. Se nós compararmos aí as proporções do país em relação a Portugal, a diferença é bastante grande. 30% a menos do que Portugal. É assim, pela dimensão que a gente tem, não dá para aceitar uma coisa dessa, né? Então assim, a gente se divulga mal, a gente não tem os investimentos à altura do país que nós temos. Aí você estava complementando aqui também o que o Brancato estava falando, de políticas públicas, de verba, e que a gente também tem que tirar um pouco de... quem tem que pagar a conta é sempre iniciativa privada. Tem que dividir essa conta de uma forma mais tranquila para todo mundo. Se você pegar os Estados Unidos, pega Miami, você pega Nova York, você pega Las Vegas, e o Rio de Janeiro está querendo fazer isso aí agora, né? Não sei se vai conseguir. Hoje você tem uma cobrança de room tax, por exemplo, dos hotéis, que é facultativa. Lá nos Estados Unidos é obrigatório. E com isso eles arrecadam bastante dinheiro do turista que já está propenso a gastar, né? Diluem algumas coisas que seria da iniciativa privada, conseguem um fundo para investimento no turismo parrudo e conseguem fazer ações de fato marcantes, né? Outro dia eu estava em Miami, num evento de música eletrônica, e eu olhei para cima, sabe aqueles aviãozinhos que ficam na praia? Tinham 8 aviões daquele, com faixas divulgando casas noturnas de Las Vegas. Achei sensacional. Quando você vai ver isso aqui no Brasil? Nunca. E eles têm uma habilidade muito boa para fazer isso. O Alex comentou, Brancato, em relação à criação, por exemplo, deste fundo. E, no teu entendimento, esse fundo ele deve se destinar também para a questão de infraestrutura? Porque nós mencionamos aqui outros portos, como Miami, Nova York. Eu tive recentemente também em Porto Canaveral. E a gente percebeu aí a parte de infraestrutura que contribui muito para o receptivo. A gente já vai entrar um pouco, eu quero explorar até a experiência do Alex no receptivo, mas a facilidade que o turista tem de acessar o porto, de acessar o terminal, de se locomover. No teu entendimento, esse fundo ele deve se destinar também para essas questões de infraestrutura? Eu acho que sim, inclusive dentro do que eu falei. É porque não existe uma política de turismo, né? O turismo é feito através da iniciativa privada, né? Com os seus investimentos, o trabalho que é feito, e o que você mesmo falou, a verba municipal para a Secretaria de Turismo é ínfima. Eles não conseguem nem fazer panfleto para distribuir. Só o custeio.
Quer dizer, então, se não houver, exatamente, eu digo isso, né, por ser um pouco mais antigo, que é o seguinte, Santos ainda não resolveu se ela é uma cidade portuária ou uma cidade turística. Então fica brigando uma coisa com outra. E não pode ter briga. Deve ter uma junção, né? Aproveita-se o movimento do Porto. O Porto é a mola aqui que movimenta a cidade hoje. E são os Certo? dois pilares da nossa região. Acho que Sem Porto dúvida, e turismo e são os turismo. dois pilares que nós temos que Então, explorar. mas juntemos esses dois polos para um objetivo único. Mas não, há sempre uma discussão, uma briga, então não vamos investir mais nessa área, vamos privilegiar isso ou aquilo, e o turismo vai ficando para trás e você não consegue desenvolver. A infraestrutura que nós temos hoje no terminal, né, não é a melhor do mundo, longe disso. E nem não temos essa pretensão de afirmar. Mas se você é me uma- permite, assim, a infraestrutura interna do terminal, eu Sim. acho que ela se compara aos melhores e maiores terminais mundiais, Brancato. Eu acho que a gente tem uma dificuldade tem. muito na infraestrutura externa. Exatamente. Então você não tem, por exemplo, falando uma coisa que é fundamental, mobilidade, para as pessoas chegarem ao terminal. Dá um exemplo. Se você não conhece Santos, você chega em Santos pela Anchieta, Imigrantes Anchieta. Você não consegue chegar no porto através de placas, de indicativo, e uma cidade turística é fundamental isso. Você vai ficar perguntando para todo mundo, daqui a pouco você cai no meio do porto, no cais, você não sabe onde está. Quer dizer, então, como é Até que... costumo dizer que Nova York é uma das cidades mais visitadas do mundo, até porque as ruas são por números, né? O que Também. facilita muito a mobilidade das pessoas nesses locais. Olha, eu digo por mim, hein, não falo pelos outros. Às vezes, eu me perco aqui em Santos. Eu não sei onde eu estou, qual é a rua que eu estou, porque não tem uma Se eu placa. fosse taxista, eu ia morrer de fome. Morreríamos de fome. Quer dizer, então, quando eu digo política, é tudo isso. Então, você dá a informação, a boa recepção, né? E lá no terminal, a gente, de uma certa forma, podemos considerar que é bom, realmente o trabalho está sendo bem desenvolvido, né? Pelo menos é do agrado dos nossos clientes, que são os armadores, né? E de um modo geral os passageiros. Mas, por exemplo, eu vejo, chega um navio com estrangeiros, só estrangeiros. Né? A gente chama de navio de trânsito, porque ele passa aqui só de passagem. Esse passageiro desce do navio, né? Existe lá no terminal um quiosque, um balcão do Convention Bureau e um da prefeitura para recepcionar. Mas de uma maneira não induzindo esse turista a ir buscar as coisas. Depois, como é que ele sai do terminal? Se não, o ônibus, vamos dizer, municipal mais próximo está a pelo menos 1 quilômetro ali de E distância. faltou um pouquinho também da perna do VLT, né? Eu acho que se o VLT chegasse um pouquinho mais próximo, Estava também ali, contribuiria. tá pouco. Então, é exatamente isso, quando eu sintetizo, quando eu falo da política de turismo. Aí você olha tudo isso, você olha o receptivo, você olha dos hotéis, dos eventos, das coisas que nós temos para serem exploradas, e aí você consegue fazer um trabalho explorando esse pessoal que é o turista induzido. Ele vem para cá, ele tem de vir para cá porque ele vai embarcar no navio. E como o Alex mencionou, é um turista que está disposto também a Gastar, gastar. exatamente. Não tenha dúvida. Porto e Negócios vai para um breve intervalo e eu vou deixar uma pergunta para os nossos dois convidados. O receptivo é algo que pode transformar efetivamente esse processo turístico na nossa região? Porto e Negócios vai para um breve intervalo e a gente volta já. Estamos de volta com Porto e Negócios, eu sou o Maxwell Rodrigues e hoje recebo o empresário e presidente do Santos e Região Convention Visitors Bureau, Alex Mendes, e o diretor-presidente do Concais, o nosso terminal de passageiros da região, Flávio Brancato. No último bloco, eu deixei uma pergunta para os nossos dois convidados. O receptivo é algo que pode iniciar esse processo de transformação na nossa região? Alex, vou começar com você, pela experiência que você tem, pelos negócios principalmente que você tem neste processo, e aí te perguntar,
O receptivo é algo que pode transformar? Você mencionou a questão, por exemplo, de Miami e outros portos. A gente percebe que o que circunda, o que orbita ao redor deste negócio, principalmente dos cruzeiros que nós recebemos nestas regiões, são negócios transformadores. Nós não poderíamos, por exemplo, né, um dos exemplos, eu tive reunido aí com uma série de amigos no final de semana, e quando eu mencionei que estaria com os dois aqui, inúmeras ideias surgiram também, mas, por exemplo, nós temos aí embarcações que pudessem explorar, por exemplo, o Guarujá, entre outras praias que nós temos na região, como acontece hoje, por exemplo, em Angra dos Reis. A gente sabe que Ilha Grande tem isso, e na nossa região a gente ainda não consegue explorar esse tipo de situação. O receptivo vai transformar o negócio turístico na nossa região, Alex? Acho que o receptivo para uma região turística como a nossa, ele é fundamental. Tá? Então, a pergunta que fica é, então por que aqui a coisa não anda, né? Não avança? Se a gente olhar o terminal de cruzeiros, a gente é uma cidade de embarque e desembarque. Óbvio, tem alguns cruzeiros de trânsito, mas a grande massa, a grande maioria dos cruzeiros que vem para cá é para embarque e desembarque. Então, dificilmente você vai transformar uma cidade de embarque e desembarque nesse primeiro momento, nesse momento do embarque, a pessoa quer ver o navio e no desembarque ela já está cansada, quer ir embora para casa, dificilmente você vai ter ela à vontade para ela conhecer a região. É mais fácil você agradar e tentar trazê-la num segundo momento. O que eu quero dizer com isso? Já há vários anos vem se trabalhando uma hospedagem antes ou pós-embarque, tá? Ou desembarque. Isso vem evoluindo. Seria atrair esse turista um prazo anterior do embarque e talvez um prazo com dois posterior motivos. ao Exatamente, desembarque. com dois motivos. O Brancato sabe muito bem, 6, 7 horas da manhã já está encostando ônibus de pessoas que vão embarcar, mas elas só vão passar a embarcar a partir do meio-dia. Então elas ficam ocupando o espaço de quem quer desembarcar, né? Atrapalhando o bom andamento até do terminal. Da operação do terminal. E acabam que é impossível o terminal conseguir dar conforto para todo mundo. Então, o trabalho do hotel nesse sentido, de anos para cá, é tentar atrair parte desse público para a região um dia antes, com a chance dele conhecer alguma coisa, tá? E também ir com mais calma para o terminal. Então, ele já não precisa mais chegar às 6 horas da manhã, 7 horas da manhã. Chega lá, meio-dia, 1 da tarde, 11. Mas, além disso, você tem o quê? Via de acesso. Por placa, você não chega no Concais, como o Brancato disse. E, por vezes, o motorista do ônibus ou da van, que vai levar o passageiro para o Concais, ele já conhece o caminho. Então, ele entra pelo caminho mais fácil, ele entra pelo porto. Mas é o mais feio. E vai ser sempre o mais feio. Você volta para alguma cidade que é feia? Você não volta. Então, assim, a gente tem que fazer uma lição de casa, que parece que é básica, mas ela é muito importante. Em alguns, teve uma temporada que eles forçaram o acesso ao porto passando pelas praias. Muita gente reclamou disso. Turisticamente falando, é a melhor opção, porque você faz a pessoa conhecer o que a gente tem de bonito, não o que a gente tem de feio. Mas você tem as dificuldades ali dos terminais de exportação, os terminais de containers, para que você tudo faça bem. esse caminho. Vamos achar um caminho que a gente consiga embelezar, né? Para atrair e falar, ó, a gente também tem a parte boa, não só a parte ruim. Então, por que fizeram isso? Você pega Porto Madeiro, não é o terminal de passageiros, mas é a parte de restaurante, uma parte mais turística. A gente tem um projeto do 1 ao 8 que até hoje não saiu do papel e não sei se um dia vai sair. Aí você tem o problema de placas, né, na cidade como um todo. Você tem... falta a preocupação, falta essa preocupação. E, Brancato, esse desafio, ele está vinculado exclusivamente à iniciativa pública ou também pode ser vinculado à iniciativa privada? E se PPP, talvez parcerias públicas privadas, poderiam contribuir para solucionar esse tipo de problema? Sem dúvida. Quando eu disse no início que falta uma política de turismo na cidade, e falar aqui de Santos especificamente, né, a cidade, a prefeitura deveria ter esse envolvimento maior, mas devemos falar da região, né, por tudo aquilo que já discorremos aqui. Se você não tiver exatamente alguma coisa a oferecer para esse turista,
Você mencionou essas outras localidades internacionais, o que comparativamente, até pelas proporções do país que nós temos, muitas vezes aí você tem pessoas se deslocando aí do Mato Grosso, Brasília, que são localidades mais distantes, e aí elas precisam se deslocar através dos aeroportos que nós temos e talvez ter aí uma antecipação da sua chegada na cidade. Não é verdade? Até propriamente como nós fazemos muitas vezes neste turismo internacional, quando você vai a Miami, por exemplo, você não desembarca no dia que você vai pegar um navio. Muito você desembarca 2, 3 dias antes e você acaba explorando aquela região. Isso é o que falta aqui na nossa região também, exatamente. Eu acho que estou falando especificamente para aqueles usuários dos cruzeiros marítimos. Tá? Falta esse trabalho. Né? Já se tentou, o Alex falou, esse negócio da passagem, de vir pela praia, aí o turista reclama porque demora. E o que é feito para... Poderia ser o seguinte, é assim, está proibido ir pelo cais, pronto. A cidade determinou isso. E não é por isso que o passageiro vai deixar de viajar, tá certo? Não é porque ele perdeu mais 15, 20 minutos viajando. Então, se você não atender a essa pessoa, a esse indivíduo, da maneira acolhedora, que ele se sinta bem, que ele se sinta confortável, né, no lugar que ele está indo, você não consegue desenvolver. Tem que fazer um trabalho desse, depois do desembarque, eu acho muito difícil. Porque normalmente o exemplo somos nós mesmos. Quando você vai viajar, a hora que você desembarca, você quer ir para sua casa, você não quer ficar passeando. Né? Mas no antes, você pode perfeitamente fazer um trabalho e tem que se envolver. Eu vou tocar num outro assunto, Alex. Recentemente a gente sabe que o Grupo Mendes, no qual você está à frente, capitaneando também, fez um investimento numa nova bandeira hoteleira, trazendo o Sheraton para a nossa região e que é uma bandeira extremamente importante. Isso muito em virtude aí da questão de ocupação. Discutia-se muito no passado aí a disponibilidade que se existia aí para que pudesse acomodar todos esses turistas. Esse problema hoje na região, Alex, está resolvido? Está mais do que resolvido, né? Sempre se falou muito que falta hotel, falta hotel, falta hotel, e hoje tem hotel sobrando, né? É até a pergunta que fica, se tem hotel sobrando, por que vocês estão fazendo um? Na verdade, aquele empreendimento corporate, ele era para ser 100% salas de escritório. Só que ele acabou ficando grande demais, a economia mudou demais e a gente teve que adaptar o projeto. E a gente achou por bem, residencial, a cara dele, tem um aspecto residencial, tem 100 apartamentos residenciais lá, mas para fazer uma torre inteira residencial era apartamento demais. Então a gente adaptou para um hotel e a gente quis trazer, dar de presente para a cidade, um hotel marcante. Né? E a gente escolheu uma bandeira de 5 estrelas, Sheraton, reconhecida mundialmente. Que faltava na nossa região. Exatamente. E a ideia é que a gente inaugure em abril do ano que vem. Brancato, você mencionou muito em relação a essa questão do desembarque, né? Quando a pessoa quer desembarcar, efetivamente ela quer ir para casa e assim sucessivamente. Mas a gente tem um turista que está em trânsito também. Como é que está o receptivo? Voltando nesse assunto do receptivo, como a gente falou aí da disponibilidade, de quartos, entre outras questões, como é que está o receptivo também para esse passageiro que está em trânsito, que não necessariamente embarca e desembarca aqui no Porto de Santos? Eu comentei. Eu não sei lhe dizer, não sei se o Alex tem essa informação, até pelo birô, eu não sei quantas agências de receptivo existem em Santos. No final são essas agências que devem fazer esse trabalho. Eu posso te dizer o seguinte, que no terminal não tem nenhuma. Né? E eu posso te afirmar, assim, pelo menos pelo meu conhecimento, no seu conhecimento do Alex nesse quesito, mas eu conheço apenas uma, Alex. Falta não, isso também tem mais na região? Falta, mas é um trabalho que eu vou te dizer que é um trabalho difícil, porque a nossa região é uma das que mais enviam turistas para fora. A região de São Paulo e Grande São Paulo são as regiões que mais mandam turistas para todos os lugares. Então, assim, a gente está no coração onde tudo acontece e a gente não consegue fazer acontecer aqui. Às vezes até por falta de informação. O VLT não chegou ao Concais. Deveria chegar. Só que, por outro lado, você corre o risco de alguém questionar o porquê chegou para ajudar um único
item da iniciativa privada. Não é um único o item, que eu costumo dizer, é Alex. o item da iniciativa A gente privada. parece o país do mimimi, né? A gente Exato. acaba vinculando uma questão na outra, o que na Parece verdade que a gente tem não que é fomentar esse tipo de Exato. negócio, Ridículo, porque cada ridículo. vez mais nós vamos fomentar também o capitalismo, consequentemente a economia, geração de empregos e fazer com que toda essa roda acabe girando. Antigamente, a gente tinha 3 pilares aqui na região. Era o porto, as indústrias de Cubatão, e sempre se falou no turismo, mas nunca se fez o turismo. O porto permanece. As indústrias de Cubatão sofreram já ao longo dos anos 2 grandes baques. Então, muita gente já nem comenta tanto ele com tanta força. E permanece contando do turismo. Mas ninguém age com isso. E uma das coisas que o Biro quer implantar, ainda esse ano, é o que a gente vem chamando de Observatório do Turismo. O que é isso? Muito se fala de estatísticas, de não sei o quê, de números. Ninguém consegue comprovar de onde vêm esses números. Ninguém consegue justificar, na ponta do lápis, de onde vêm esses números. Não existe uma pesquisa de fato. Tá? Então, a gente quer esse observatório, que é uma ferramenta digital, a ideia é que isso fique na nuvem, e todo mundo vá imputando dados ali dentro. O Biro, as prefeituras, a iniciativa privada, os pontos turísticos, e a gente consiga uma massa crítica de compilar comparação. esses dados todos, aí de fato você vai saber por onde o turista andou, da onde ele veio, quanto tempo ele ficou, quanto ele gastou. Você consegue ter uma informação melhor para poder tomar atitudes mais pontuais. A gente está chegando ao final do nosso programa, mas inevitavelmente eu não posso terminar o nosso programa sem fazer esse questionamento para o Brancato, ter a oportunidade de ter aqui o diretor-presidente do nosso terminal de passageiros. Brancato, como é que foi as últimas temporadas na tua visão e o que, a verdade, hoje o nosso público pode esperar para as próximas temporadas de cruzeiros no Porto de Santos? Nós tivemos o gráfico da movimentação de passageiros, né? Ele mostra claramente a situação geral. Nós começamos lá o terminal, a primeira temporada foi 98, 99. Nós movimentamos cerca de 45 mil passageiros. Quando eu digo movimento, você considera embarque e desembarque, né? No ano de 2011, nós movimentamos 1 milhão e 100, um crescimento exponencial. De lá para cá, a tendência está sendo de baixa. Aí você tem uma série de fatores, a economia, a política, a situação do país, a alta do dólar, enfim, vários fatores que envolvem isso e traz esse reflexo. E você, por exemplo, agora, se a gente puder puxar de 2 anos para cá, novos mercados estão abrindo, né, na área de cruzeiros, que inexistia praticamente. Você pega ali o mundo árabe, China, Austrália, agora Cuba, enfim, que concorrem de alguma forma com o nosso movimento. Então, nós estamos numa tendência que eu acredito agora que se estabilize nesses números, igual ao do ano passado, aí um movimento aí de cerca de 700 mil, 800 mil no máximo, e daqui a, acredito aí, de uns 4, 5 anos, haja uma retomada. É essa visão que a gente tem e estamos trabalhando para isso, né? Estamos indo em busca de novos armadores, é um trabalho bastante árduo, né? Mas estamos trabalhando para isso e queremos contar exatamente com que a cidade, né, ela veja isso como bom para a própria cidade e de alguma forma, e não queremos ajuda não de questão de imposto, de impor mais barato, isso é outra coisa. Até precisamos, todos nós, não Sem nós dúvida. só, né? Isso Uma revisão geral. o país precisa, mas não é nesse sentido que eu estou falando. É mais nesse apoio e nessa divulgação. O espaço está sempre aberto para você, Brancato. O espaço é relacionado a porto e negócios também, e essa atividade é uma atividade extremamente importante. Queria agradecer muito a tua presença aqui, agradecer a presença do Alex também. Eu ia fazer uma pergunta para o Alex em relação à questão de negócios, como é que é ter a capacidade de escolher bons sócios, mas essa pergunta eu vou deixar para a gente fazer no particular. O Alex é meu sócio há muito tempo e eu queria contribuir e principalmente compartilhar com vocês que aprendi muito com ele. Porto e Negócios fica por aqui e lembre-se, a vontade de se preparar deve ser maior do que a vontade de vencer.
Vencer é consequência de uma boa preparação. Um forte abraço e até semana que vem. Porto e Negócios. Apoio Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. E Grupo Mendes.